Olá, eu me chamo Alisson e hoje eu vou comentar sobre a HQ ou livro Maus, de Art Spiegelman. E olha, logo de cara eu já tenho que avisar que não é uma tarefa fácil falar sobre esse livro, essa HQ. Por quê? Porque existem inúmeras razões pelas quais eu acho que você deveria ler essa história. E eu tenho certeza que eu vou deixar várias coisas de fora aqui desse vídeo, mas mesmo assim eu quero tentar trazer aqui algumas razões, né, do porquê que eu acho que é tão importante você ler essa história. Bom, e para começar, né, essa história aqui, ela não é uma HQ qualquer, né? Ela é a primeira HQ e até onde eu sei a única a ganhar o prêmio Pulitzer, porque além de ser, né, uma HQ, isso daqui também foi um trabalho jornalístico, porque tudo que a gente vê nessa história foi o que ocorreu com o Vladek, que é o pai do Arthur, né, do Arthur Spiegelman. Então a gente vê aqui que o autor ele teve que fazer um trabalho jornalístico, né? Ele praticamente entrevistou ali o pai dele diversas vezes, tanto em áudio, né, com gravação, escrevendo, né, durante as conversas ali e transformando isso tudo na história, então, de que viria a se tornar Maus, né, que inicialmente foram publicadas em partes separadas, né, com parte 1 e 2. Essa versão aqui que eu li, ela já vem a versão condensada, as duas juntas, numa mesma obra. E uma coisa que eu achei extremamente interessante ainda sobre isso é que a história ela é uma metalinguagem, né? Aqui na HQ a gente vê então o Vladek, a gente vê o próprio autor, o Art, escrevendo, né, essa história, conversando com o seu pai ali, tendo todos esses relatos, né, da Segunda Guerra Mundial, de como era antes, durante e depois da Segunda Guerra, do Holocausto, etc., sendo judeus, né? E a gente vê então ele construindo, sabe, essa obra. Então, ainda por cima, né, além de tudo isso que eu já comentei, ainda é um trabalho de metalinguagem. Então, a gente vê esses personagens que existem, né, são pessoas na vida real. E isso é uma coisa muito diferente, sabe, de encontrar por aí. Então, eu estou tentando trazer algumas características, né, que tornam essa obra aqui uma coisa única. E logo no início aqui, logo na página 6, a gente já tem uma ideia, né, de como que vai ser essa história, porque o Art ele ainda é uma criança, né, ele ainda é pequeno e ele está chegando ali para falar com o pai dele, para explicar que ele estava brincando com os amigos dele, mas ele sofreu um acidente e os amigos dele acabaram deixando ele para trás, né? E aí o pai dele diz o seguinte: amigos, seus amigos, se trancar elas em quarto sem comida por uma semana, aí ia ver o que é amigo. Então, logo de cara já dá o clima, né, da história que está por vir. Como comentei, isso aqui é logo na página 6. Então, você mal começou o primeiro capítulo e você já tomou essa pancada aqui logo para acordar, sabe? Para ver o que está por vir, né? E uma coisa que eu tenho que comentar eu também vi alguns comentários lá na Amazon sobre a tradução estar ruim, não fizeram o trabalho direito, etc. E sim, né, todos os relatos aqui, principalmente quando é o Vladek falando, né, ou outros judeus ali, outras pessoas que não dominavam tanto assim o inglês ali durante, né, aquele período na Europa, ali na Segunda Guerra, essas pessoas elas não dominavam completamente o inglês, então elas não falavam corretamente. Então o autor, né, ele teve essa preocupação de passar não apenas a mensagem que o pai dele queria dizer, mas exatamente as palavras que ele estava usando, sabe? E isso foi traduzido dessa mesma maneira. Então isso não é um erro, né? Você vê isso também, por exemplo, no Flores para Algernon, né? Um outro livro que ocorre esse mesmo tipo de coisa. Você vê a evolução do personagem, né, ao longo do tempo, em relação à língua. E aqui a gente vê isso com o Vladek, nas falas do Vladek. Então fique tranquilo, não é um erro de edição nem nada do tipo. É como as coisas são, né? Como o Vladek como ele fala. E isso eu acho que é uma coisa importante aqui de ressaltar no vídeo. Uma outra coisa é que Maus em alemão quer dizer rato. Então, os nazistas, né, eles colocavam ali, eles faziam uma relação, né, uma comparação entre os judeus e os ratos, porque eles consideravam ambos, né, como pragas e explicavam como foi o processo, né, dos judeus
meio que entrando em todos os países, né, para a Europa, para a América, etc. E eles faziam então uma comparação aos ratos, né, como pragas, e como eles fizeram a mesma coisa. Então acredito que essa, né, tenha sido uma das razões para o autor ter seguido esse caminho, e todos os personagens aqui nessa história, nessa HQ, todos são animais, né? Então você vê, por exemplo, os judeus como ratos, os alemães, e que fique bem claro, né, os alemães e não apenas os nazistas, porque você vê durante a história pessoas ali, alemães, que não eram nazistas, mas que também são colocados como gatos, né? Então os predadores, né, dos ratos, dos judeus. Você vê também os poloneses, né, como porcos, e os americanos como cachorros, né, como cães. Então você vê diversas representações, né, desses grupos, dessas nações em animais. E ainda sobre isso, cara, tem uma questão sensacional, que é a delicadeza, sabe, que o autor ele tem nos desenhos, né? Então você vê, como por exemplo, algumas vezes eles vão se disfarçar, né? Os judeus ali, o Vladek, por exemplo, ele vai ter que se disfarçar ali de polonês. Então, como que um rato se disfarça de um porco, né, por exemplo? Então você vê ele tendo esse zelo, sabe, de colocar como se fosse uma máscara, né? Então você vê o rato ali, então, o Vladek, por exemplo, em alguns momentos, utilizando uma máscara de porco, né? Outro ponto, e eu vou colocar algumas imagens aqui, tá? Para descrever isso. Um outro ponto também, uma sutileza tamanha, é em um momento em que o Vladek ele está andando com a Anja, né, a esposa dele, que ele comenta que ele está melhor disfarçado do que ela, né? Então os dois ali estão tentando se passar por poloneses, né, por porcos, então. Porém ele está com um sobretudo e ele consegue se esconder, digamos assim, mas ele deixa claro que ela não consegue, né? A roupa dela não é tão fechada quanto a dele, então ela não consegue, o disfarce dela não está tão bom quanto o dele. E o autor ele deixa isso numa sutileza com o rabo, né? Então do rato para fora, o rabo então da personagem, né, da Anja, para fora da roupa dela. E cara, são coisas assim que você vê o zelo, sabe, que ele teve. Teve até um vídeo que eu encontrei do autor dando uma entrevista falando sobre o processo de criação, né, dessa história, onde ele comenta que ele, diferente de escrever um livro, né, quando o pai dele, por exemplo, descrevia, a gente estava andando por uma rua, né, ele sabia que rua não era exatamente o que o pai dele estava tentando descrever, porque rua era a palavra que ele conseguia expressar aquele pensamento, né, em inglês. Porém, não era exatamente o que ele estava querendo dizer. Se fosse apenas um livro, isso não seria um problema. Mas como é uma HQ, como ainda tem a questão visual, ele ainda tinha que buscar, né, interpretar isso, sabe, nas palavras do pai dele. E aí você tem, por exemplo, essa cena aqui que eu vou colocar, onde essa encruzilhada, né, que o Vladek comenta ali, que eles se encontram, onde eles vão se dividir, né, que caminho cada um vai seguir, e, cara, a estrada é uma suástica, sabe? Então você vê, são pequenas coisas, sabe? Mas pequenas coisas que apenas uma HQ vai propiciar isso, sabe? Então eu vejo que existe, né, um grande preconceito com HQs em geral, mas eu acho que essa daqui é uma das obras que mostra que, cara, não é simplesmente assim, sabe? Você não é a forma que você está usando que diminui ou não a história que você quer contar, sabe? Bom, e ao longo da história a gente vai vendo como essa ideia aqui do autor de contar, né, os relatos, né, a experiência do pai dele em forma de HQ, como isso acabou aproximando os dois, né, pai e filho, porque a gente percebe que eles não eram muito próximos, sabe? O Vladek, ele tem um jeitão dele, né, muito característico. Diversas vezes você vê os dois brigando, né, o filho falando que não aguenta ficar muito tempo ali próximo dele. Então é bacana ver como essa história de tanto sofrimento, sabe, ele conseguiu tirar algo bom disso, sabe? Ele conseguiu achar uma forma de voltar a ter contato com o pai dele e tirar alguma coisa de bom, né, de tudo isso, que no final das contas foi essa história. E até um ponto, porque o Art, ele começa,
inicialmente, né, ele começa não perguntando da guerra em si, do Holocausto em si, mas ele está preocupado em contar a história, né, do pai dele desde o início, né, a história da família dele. Então ele vai perguntar como o Vladek conheceu a Anja, né, a mãe então do Art, vai explicar como que era a relação deles, né, com a família, o sogro, a sogra, etc., de como eles foram crescendo, né, juntos, como eles enfrentaram, né, esses problemas juntos em família. E a gente vai vendo logo no início como esse movimento nazista está tomando proporção. É uma passeata, né, que está tendo ali em uma região, e logo em seguida isso começa a escalar. Né? Então você começa a ver que os judeus estão perdendo a autorização de ter certos tipos de trabalho. E logo em seguida eles começam a perder as suas casas, o seu patrimônio. Né? Logo em seguida, então, eles são movidos, eles têm que sair das suas casas e eles então têm que ir para alguns guetos. Né? Então você já tem um controle da movimentação, né? De onde essas pessoas podem ir ou não, até o que culmina no final das contas ali na caça, né, deles, nas prisões, etc. E é muita coisa que vai acontecendo ainda nessa primeira parte, né? Você já começa a ter eles tendo que fugir, tendo que se esconder ali em alguns bunkers, né? Alguns esconderijos dentro das casas, porque senão eles seriam praticamente presos, né? Como a família começa a ser separada, sabe? Inicialmente são os velhos, são os enfermos, depois pessoas de certa idade, crianças, etc., que não conseguem trabalhar, né? Eles começam a separar essas pessoas. Você começa a ter caso de judeus entregando judeus, que ocorreu também. Você tem a questão dos capos, né, que eram os prisioneiros que deveriam manter, né, os judeus ali em ordem, trabalhando, e como por diversas vezes eles conseguiam ser até mais brutais do que alguns dos nazistas. Por que, né, que eu estou comentando tudo isso? Porque o final da primeira parte é exatamente a chegada deles em Auschwitz. Sendo que o início da segunda parte, né, o título é "E aqui meus problemas começaram". E eu lembro que quando eu li isso, eu pensei, meu, não é possível, né? Tanta coisa horrível, sabe, já aconteceu e vai ficar ainda pior. E eu tenho que dizer que fica. Realmente, a segunda parte, ela tem momentos, né, muito brutais. E aqui nessa segunda parte, uma outra coisa que acontece também é que o autor ele compartilha a experiência que ele estava tendo. Né? Logo na segunda parte ali, o pai dele já tinha falecido, se não me engano, nem chegou a ver, né, o filho ganhando, então a obra, né, do filho ganhando o prêmio Pulitzer, e Maus, a primeira parte, tinha feito muito sucesso, mas muito sucesso mesmo, tanto que estavam pedindo, né, perguntando quando que chegaria a segunda parte, queriam fazer, acho que um filme, e o autor ele teve que começar a lidar com uma espécie de depressão, né, porque ele mesmo diz que ele nunca esperou, sabe, ter sucesso, ele nunca esperou ter, sei lá, reconhecimento com isso, alguma coisa assim. Ele só estava preocupado em passar essa história, né, do pai dele para frente. Tanto que aqui, né, começa um questionamento dele com um analista dele, né, com quem ele passa ali em terapia, que, por sinal, também é um sobrevivente, né, do Holocausto de Auschwitz. Então, e ele começa a comentar por que o pai dele sobreviveu, sabe? O que definiu que o pai dele seria um dos sobreviventes, né? Na questão, porque ao longo de todo o livro a gente vai notando como o Vladek e até o próprio autor, né, ele comenta como ele está tendo um receio da forma como ele está descrevendo o pai dele, porque é o típico judeu avarento, sabe? E ele está dizendo que se ele descrever ele dessa forma como ele é, ninguém vai acreditar, porque todo mundo imagina, né, colocam, né, essa figura, né, essa imagem para o judeu. Então vão achar que ele está forçando a barra, né, alguma coisa do tipo. E o que ele fica se questionando é como o meu pai, né, que é um sobrevivente, como ele age dessa forma, né? Foi esse homem que sobreviveu, foi o homem que briga, né, com
mais pra frente, né, o Vladek, ele tá com uma outra esposa, né, então a gente vê, né, essa relação de como era o casamento dele com a Angie, como é o casamento dele com a Mala, se eu não me engano, que é o nome da a segunda esposa dele, e são relacionamentos totalmente diferentes, são momentos de vida totalmente diferentes, sendo que a Mala também é uma sobrevivente, né, do Holocausto. E ele começa a se questionar sobre isso, sabe? O que de fato definiu que o pai dele sobrevivesse ou não, né? E essa conversa com o analista é sensacional, porque ele chega no ponto de... Não foi uma questão de justiça, sabe? Não é que o melhor deles, o mais justo, o mais ético, o mais moral, não. A todo momento eles podiam morrer por qualquer coisa. Então acabou sendo uma coisa quase que randômica, sabe? Quase que por probabilidade. Alguns iriam morrer e alguns iriam sobreviver. Como isso seria dividido, decidido, estava nas mãos de quem, né? Ninguém ali conseguia definir de fato quem iria sobreviver ou não. Até como um exemplo, né, tem uma cena que o Vladek, ele é racista, sabe, com um outro personagem. Então, o que o autor, né, tá tentando descrever é que o pai dele não é nenhum super-herói, sabe, por ter sobrevivido, né, ao Holocausto, por ser um sobrevivente. Ele é uma pessoa comum, sabe, com seus defeitos, como qualquer pessoa tem. Então, o que ele tenta fazer é deixar isso claro, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está tentando lidar com a questão de, mesmo assim, ele ter tido sucesso, né? Por exemplo, dessa história ter feito tanto barulho, né? Muito mais do que ele imaginava. E ao longo da história, a gente vai vendo que, cara, o Vladek, ele sobreviveu porque ele era um cara muito engenhoso, sabe? Muito disposto a trabalhar, fazer o que fosse necessário, e não só para ele, mas para toda a família dele, sabe? E ele estava sempre buscando uma forma de ser útil, sabe? Sempre uma forma de conseguir. Você vê que inicialmente ele tem um negócio, ele consegue uma fábrica e depois ele perde essa fábrica, mas ele começa a trabalhar no mercado negro, ele começa a tentar buscar formas de continuar trabalhando para continuar tendo dinheiro para conseguir cuidar da família dele, né? E mesmo depois que ele é preso, né, ele chega a trabalhar até, por exemplo, né, ele chega a prestar ali um serviço, né, ensinando inglês para um dos capos, por exemplo. Então ele consegue uma certa amizade com o capo para que ele não pegue tão pesado assim, né, com ele, e em troca disso ele vai ensinando inglês, por exemplo, para esse cara, né. Então a gente vê como o Vladek sobreviveu sempre estando muito atento, sabe, a todas as oportunidades, né, que surgiam à frente dele, e ele abraçava elas e dava um jeito de fazer aquilo funcionar, porque ele sabia também que se aquilo não funcionasse, a chance dele morrer iria aumentar drasticamente, né? Bom, eu acho que sobre a história eu vou ficando por aqui, porque eu também não quero deixar esse vídeo tão longo, porque eu sei que eu não vou conseguir abordar tudo que eu quero abordar, mas além de toda a questão de guerra, aqui você tem também uma história de amor, sabe, praticamente, né? É a história dos pais, né? Do pai e a mãe ali do Art, de tudo que eles tiveram que fazer para sobreviver. É a história de um filho, né, se reconectando, né, com o seu pai, achando, né, uma forma de se reconectar com o seu pai, e no final de tudo isso, pegando uma história tragédia, sabe, algo tão brutal como foi, né, a Segunda Guerra, o Holocausto, e transformar, sabe, uma história em que a gente possa refletir, sabe, sobre tudo isso, porque eu acho que o pior de tudo é que um exemplo do que rolou comigo, tá? Eu li a história e tanto que eu li ela em 3 dias. eu fiquei preso demais, sabe? Eu queria saber o que iria acontecer. E aí, quando eu terminei, eu acho que a história não me chocou tanto assim, enquanto eu estava lendo ela. Foi quando caiu a ficha depois, relembrando as coisas e tal. E para cada coisa que eu ia relembrando, eu lembrando que, cara, isso rolou, sabe? Isso aconteceu. Isso tudo aqui é fato real. Você tá vendo um ratinho aqui desenhado e tal, mas isso era uma pessoa, cara. Sabe? Todas essas cenas aqui.
Então, isso mexe, cara, isso mexe muito com você. E eu acho que tem mesmo que mexer, sabe? Se não mexe com você é porque tem alguma coisa errada. Você não está conseguindo enxergar, sabe, a verdade, né, a realidade das coisas. Bom, e aí para finalizar, tem outros dois pontos que eu acho que são mais polêmicas atuais que estavam relacionadas nessa obra que eu acho importante comentar aqui. Primeiro, em relação a Whoopi Goldberg, né, que, se eu não me engano, eu não vou muito a fundo, tá, em fofocas, então eu vou comentar até onde eu sei, né, até onde eu sei, ela comentou que o Holocausto não foi uma questão de racismo, porque, no final das contas, eram brancos contra brancos, né, e isso não era racismo. Até onde eu sei, ela também se retratou sobre isso, e etc. Mas eu também tenho que comentar que eu não fui atrás de mais informações sobre o assunto. Mas logo na página 8, se não me engano, do livro, tem uma citação aqui do próprio Hitler, que diz assim: sem dúvida, os judeus são uma raça, mas não são humanos. Então, o que eu acho que eu tenho que comentar aqui é que se para ela, isso, se para ela e para qualquer outra pessoa, né, que concorde com ela, se para ela isso não é racismo, né, uma raça contra outra raça, já que também nos nazistas eles colocavam como os arianos, né, como uma raça superior, etc. Se isso não é racismo para eles, então nós estamos falando de tipos diferentes de racismos. E eu já vi alguns casos relatos e tal de uma outra forma, né, de interpretação aí de racismo, onde não é simplesmente mais raça contra raça, mas na verdade o que essas pessoas estão pregando é que apenas quando ocorre de brancos contra negros, né, e não mais, como eu disse, de raça contra raças. E aí eu tenho que discordar, porque isso para mim não é racismo. Racismo para mim é entre raças, sejam elas quais forem, né? E como último ponto, em relação a essa história ela ter sido proibida, né, em algumas escolas. Eles removeram esse livro, né, da grade ali curricular. E até onde eu entendi também, não fui muito atrás de informações, mas até onde eu entendi tem a ver com nudismo ou palavras de baixo calão. E eu tenho que comentar que palavras de baixo calão eu nem me recordo de ter encontrado qualquer uma delas, pelo menos em português. Talvez elas estejam escritas em alemão, né, em polonês ou alguma coisa do tipo, e aí eu realmente não interpretei dessa forma. E em relação a nudismo, eu tenho que comentar que tem uma cena que tem a ver com a Anja, né, a mãe do autor, mas, cara, é uma cena que, se você quer taxar aquilo ali como nudismo de apelo sexual, né, digamos assim, eu acho que você tem que se esforçar muito, sabe? Você tem que forçar muito a barra para levar isso para essa direção. Mas, ok, o ponto pelo menos para mim, a partir do momento que esse tipo de coisa, né, esse tipo de história está sendo proibida, para mim é um alerta, sabe? E hoje, pelo menos, eu fico mais tranquilo de eu já ter lido essa obra, de eu estar aqui então gravando um vídeo falando sobre essa obra, recomendando essa obra para o maior número de pessoas, né, possível, e que para a minha família, por exemplo, se eles quiserem ler, agora está lá, entendeu? Disponível para eles, né? Eu acho que esse aí é um último ponto, né, de atenção que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, compartilhar com qualquer pessoa que possa gostar desse tipo de conteúdo, porque isso ajuda demais a gente aqui no YouTube. E se você tem algum comentário, algum questionamento, se você concorda, não concorda com alguma coisa que eu falei, é só comentar aqui embaixo, não tem problema nenhum. E a gente se vê, então, no próximo vídeo no canal. Até lá!